Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão para a gente fazer o nosso resumo e nossos comentários sobre o episódio 8 da série The Last of Us, que está passando na HBO Max. A série The Last of Us, como vocês sabem, é baseada num jogo no mesmo nome e já tem aqui os 8 primeiros episódios. Parece que vai ter mais um, não sei se vai ter mais além desse. E basicamente ela conta a história do Joel, ou Joel, e a Ellie, que são dois sobreviventes de um apocalipse zumbi, tentando achar um grupo de cientistas, né? Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui da história até aqui, para a gente poder falar sobre esse episódio 8 que a gente vai fazer hoje, tá? Se você não quiser ver a recapitulação que passou nos episódios passados, você pode pular para o próximo capítulo aqui no meu vídeo do YouTube. Eu tenho colocado capítulos nos meus vídeos aqui. A história começa com o acontecimento do apocalipse zumbi. Na verdade, não é um apocalipse zumbi, é a contaminação do mundo por um fungo, o Cordyceps, que acaba modificando o cérebro das pessoas. As pessoas passam a obedecer ao fungo e assim tentar atacar outras pessoas para contaminar outras pessoas. Então não é, na verdade, um zumbi, um morto-vivo. As pessoas estão vivas, só que elas estão sob o efeito do fungo, né? E a coisa começa quando teve essa infecção. Foram montadas algumas zonas de quarentena pela Fedra, que é uma espécie de órgão que sobrou do governo americano nessa época, né? E virou uma coisa muito autoritária e coisa e tal. E nessa zona de quarentena de Boston, a gente conhece o Joel e a Tess. O Joel, ele é um sobrevivente, né? Ambos são sobreviventes, eles são contrabandistas, eles trabalham como contrabandistas, trazendo coisas de fora da zona de quarentena para dentro dela, né? E em determinado momento eles estão querendo encontrar o irmão do Joel, né, o Tommy, que parou de falar com ele pelo rádio. O Tommy está num outro estado, longe pra caramba, mas comunicava via rádio. Então eles vão atrás do irmão deles e, para conseguir uma bateria, eles acabam fazendo um acordo com um grupo rebelde chamado Vagalume. O grupo rebelde é um grupo que que luta contra a Fedra, né? Então é um grupo de rebeldes que se rebela contra o autoritarismo estatal no momento de uma pandemia desse tipo, né? Então eles ficam procurando derrubar essas zonas de quarentena, o poder delas, né? O governo ali, né? E por outro lado, o pessoal da Fedra alega que aquele autoritarismo todo é necessário por conta da pandemia e coisa e tal, né? E bom, em determinado momento eles fazem um acordo com esse grupo chamado Vagalume, né, ou Pisca-Pisca, enfim, aquele grupo rebelde, e eles se comprometem a levar a Ellie para um outro conjunto de rebeldes que está lá no Capitólio, porque ela tem um segredo para a cura da doença, né? Então ela foi mordida por um zumbi, por um infectado, e não se infectou. Então talvez a partir do que tenha, sei lá qual foi a reação do corpo dela, ela possa ser o segredo para a correção do problema todo, né? E aí eles partem os três, mas em determinado momento, logo no início, a Tess, né, ela acaba sendo mordida por um zumbi, e ela acaba morrendo. Então, a partir daí, é o Joel e a Ellie tentando achar o grupo dos vagalumes que poderia eventualmente fazer alguma coisa aí a partir dela conseguir uma cura, né? Em determinado momento eles conseguem um carro, e deixa eu tirar minha cabeça daqui, e eles vão fazer esse caminho aqui. Eles saem de Boston, né, estavam na zona de quarentena de Boston, e vão até Casper, lá no Wyoming, mas passando por Kansas City. E aí já tem um monte de aventura, eles têm problema em Kansas City, tem problema numa outra cidade que eles encontram lá e coisa e tal. Só que lá de Casper eles descobrem que eles têm que ir para a Universidade do Colorado, que o grupo do Vagalume estaria na Universidade do Colorado. E chegando os dois lá na Universidade do Colorado, eles descobrem que os vagalumes não estão mais lá. Infelizmente os vagalumes saíram de lá e foram para Salt Lake City. E eles não sabem por que ainda, mas sabem que isso é um fato. Só que quando eles estão lá na Universidade do Colorado, eles são atacados por um bando de saqueadores, né? Isso acabou se tornando comum no meio da coisa. Não são zumbis, são saqueadores, pessoas que estão vagando por aí, não tem comida, ficam assaltando os outros. O Joel consegue matar o saqueador que atacou eles, mas ele também ficou ferido.
Então o episódio 6, que foi o episódio anterior ao último, termina num cliffhanger em que o Joel perdeu muito sangue, ele cai, não se sabe se ele está morto e coisa e tal. Ou seja, eles estão no Colorado querendo ir para Salt Lake City, mas o Joel está muito ferido, né? E bom, o último episódio esclarece esse ponto. Não, ele não está morto, mas ele está mal pra caramba. Então a Ellie arrasta ele para dentro de uma casa lá que ele podia ficar e coisa e tal. E tenta dar um jeito de conter o sangramento dele. Está sangrando muito, está perdendo muito sangue ainda. Mas o fato é o seguinte, o último episódio, o episódio 7, ele acontece praticamente todo no passado. É a Ellie se lembrando de outras vezes no passado em que ela teve que fazer escolhas difíceis. Por quê? Porque ela está fazendo uma escolha difícil. O Joel pede para ela, olha só, volta para a cidade. Em determinado momento eles encontraram a cidade onde estava o irmão dele, né, o Tommy, e é uma cidade bonitinha, um lugar legal, então ela podia voltar para lá. E daí o Joel fala com ela, não, volta para lá, me abandona aqui, me deixa para lá. E ela, no final das contas, ela começa a ver em retrospecto a vida dela, e aí ela lembra do período em que ela estava lá na zona de quarentena de Boston, e ela era parte da Fedra. Ela estava estudando na academia da Fedra para se tornar um guarda, né, do governo lá, do pessoal lá, né? E ela já arrumava muita confusão, tinha muita briga, coisa e tal, mas ela estava planejando virar um soldado do governo lá na Fedra, né? E lá na academia da Fedra, ela tinha uma amiga chamada Riley, né, que eram muito amigas as duas e coisa e tal, eram melhores amigas e coisa e tal, só que a Riley abandonou a Fedra e se juntou aos vagalumes, se tornou uma rebelde lá, né? Então isso é um problema, lógico, ela tá sumida, não consegue, ela não sabe onde é que tá essa amiga Riley e coisa e tal, e de repente a Riley aparece para ela e convida ela para conhecer um pouco do mundo dela, né? E leva ela para um passeio no shopping. O shopping center que tinha lá nessa zona de quarentena de Boston estava fechado, coisa e tal. A desculpa é que ele estava cheio de infectados, mas na verdade não, ele não tem infectado, pelo menos não aparece nenhum infectado. E para a Ellie, que nunca tinha visto um shopping center, parece uma coisa maravilhosa, um parque de diversões, né? E aí eles passeiam tudo lá no shopping, coisa e tal, e acaba tendo o beijinho das duas, né? Tem um romancezinho ali, mais um pedágiozinho aí. Já teve o pedágio lá no episódio 3 para homens gays e agora tem o pedágiozinho para mulheres lésbicas, né? Eu detalhei esse ponto no meu vídeo anterior. Eu achei bacana esse episódio, também tem esse negócio de... né? Porque, repara, o relacionamento delas é tudo de oposto, né? A Ellie tá na Fedra, a Riley tá tá nos vagalumes, né? Então uma para cada lado. E aí depois, o que vai acontecer mais adiante, depois do beijo delas, é que ambas se infectam. Aparece um infectado lá do nada, morde as duas, né? E aí, de novo, você vai ter a separação. Por quê? Porque a Riley vai morrer, infelizmente, né? Vai se tornar uma zumbi. E a Ellie não. A Ellie vai continuar viva. Ela não vai ser afetada pela infecção. É justamente toda a trama desde o início, né? Esse aí foi o momento que ela foi mordida lá no shopping. E daí que fica a questão, né? Ou seja, de novo, estavam em lados opostos. Elas tentaram se unir, mas não tem jeito, a vida jogou as duas para lados opostos da coisa, né? E outra coisa interessante é que nesse episódio aí, elas duas cogitam se matar, uma vez que estão infectadas, né, vão morrer, e a Ellie acaba não decidindo que não, vamos esperar até o final, e de fato, né, se ela tivesse se matado, ela teria se matado à toa, porque ela não se infecta, né? Então acabou que ela, por esperar, por ter fé no tempo, ela conseguiu sobreviver. E daí isso dá ânimo para ela também tentar salvar o Joel lá no futuro. E de fato ela consegue, então, no finalzinho do episódio passado, achar linha e agulha. E daí ela faz uma sutura, uma coisa bem tosca ali, mas já é alguma coisa para pelo menos interromper o sangramento do Joel, né? Então, assim que termina o episódio 7 não acrescentou muita coisa na história toda. Só esse flashback mesmo que contou a história delas no shopping. E o ponto é, o Joel tá vivo, mas tá mal, tá muito doente, né? E isso é onde começa o nosso episódio 8. O episódio 8, então, começa apresentando um pessoal que a gente nunca viu no jogo até aqui, ou na série até aqui, né? Diz que no jogo esse personagem existe também, mas é um pouquinho diferente. Bom, eu não jogo o jogo, então eu não sei dizer para vocês, né? Mas enfim, esse daqui é o Davi.
O Davi é um pastor e ele está organizando uma pequena comunidade ali, algumas mulheres, crianças e homens e coisa e tal, está todo mundo organizado ali. Não é uma comunidade que está dando muito certo, parece que eles estão com pouca comida, estão com dificuldade de conseguir comida, mas bem ou mal, eles estão sobrevivendo também à pandemia esse tempo todo, né, e sem precisar se submeter ao autoritarismo da Fedra, né. Então a impressão que dá é que o grupo tá ali na dificuldade, coisa e tal, tá funcionando bem, mas o David é meio autoritário, né? Ele tem uma coisa meio, um tom meio autoritário lá. Ele manda, tal, todo mundo obedece, coisa e tal. Mas enfim, tá funcionando, né? Pode ser que seja o caso realmente da única alternativa num mundo complicado como esse, né? E, como eu falei, eles estão precisando de comida, estão com pouca comida. Então sai um grupo de caça para ver se consegue atingir algum veado, um coelho, alguma coisa assim, né, para eles terem comida lá. Então sai o Davi e o James, que é um outro caçador também, eles vão tentar caçar alguma coisa ali nas redondezas, né? Aí corta para Ellie e o Joel. O Joel parece que está um pouco melhor, mas ainda está com a ferida infeccionada. E ele não está comendo muito, eles não têm muito o que comer também ali, né? A Ellie está preocupada com isso, porque o Joel não acorda, não reage. Tudo bem que melhorou um pouco o sangramento dele, mas ele ainda está com muita infecção e ela está com muito medo ainda pela vida dele, né? Então ela também decide sair para caçar. E ela encontra um coelhinho ali, tá vendo o coelhinho no meio da tela aqui? Ó? Aqui, ó, o coelhinho aqui. Ela fala, oh, que beleza, achei um coelhinho, que joia, coisa e tal, só que ela acaba se atrapalhando, ela não é uma caçadora tão experiente assim, acaba caindo na neve e o coelhinho foge, né? Só que ela já tá ali, ela continua procurando e olha que beleza, ela consegue achar um veado, né? Um cervo ali, é um animal que dá carne para muito tempo, teria muita comida para abastecer lá o Joel, para ela mesmo por muito tempo, faria uma diferença enorme. E de fato ela consegue atingir o cervo, né, consegue atingir o veado ali, e só que ele não morre imediatamente, ele corre um pouquinho. Isso é muito comum quando você atira animal assim, ele ainda tem algum resquício de força, consegue correr e se afasta de onde ela está. Então ela vai atrás dele, né? Só que aí o que acontece? O cervo caminha mais um pouco e cai. E quem acha o cervo primeiro é justamente o Davi e o James, né? Aqueles outros dois caras lá, os dois caçadores lá da comunidade que a gente falou no início do episódio, né? Então eles que encontram o cervo, eles falam, olha, não sei quem abateu aqui, mas vamos levar o cervo para eles. Estão precisando, né? Estão faltando comida lá na comunidade deles. Só que daqui a pouco chega a Ellie com a arma dela e ameaça os dois. Não, pera aí, esse cervo é meu, não pode não, coisa e tal. Aí os dois falam que não, olha só, a gente está precisando, é muita carne que tem o cervo, a gente está com um monte de gente ali no nosso vilarejo, coisa e tal, e se oferecem para levar ela para lá e coisa e tal. E daí ela fala, mas ela fala que não, né? Só que ela lembra do Joel que está com a ferida infeccionada, e daí valia a pena ela tentar trocar por remédio, né? Os caras perguntam para ela, você quer trocar por alguma coisa? A gente troca o cervo por alguma coisa. E aí eles combinam de trocar por 2 ampolas de penicilina, né, do antibiótico, e trocar metade do cervo. Então ela ficaria com metade do cervo, eles com metade do cervo, em troca de 2 ampolas de penicilina, né? E os caras topam, né? Ou seja, até o Davi, ele fala, o outro rapaz não quer fazer nada, não quer aceitar. O Davi fala, não, é isso mesmo, vamos fazer de acordo aqui, não tem problema não, ela que matou o cervo mesmo, coisa e tal. Então o Davi fica com a Ellie, enquanto o outro rapaz, o James, vai lá pegar o remédio lá na vila deles, né? E aí, enquanto eles esperam o outro rapaz trazer o remédio, eles acendem uma fogueira ali no barracão próximo e coisa e tal, e ficam ali conversando. E o tal do Davi explica que ele virou pastor, mas na verdade ele virou pastor depois do Apocalipse. Ele era professor de matemática, mas depois disso ele acabou se convertendo, encontrando Deus e coisa e tal. Faz um discurso, né, ali religioso e coisa e tal. E uma das coisas que eles conversam quando estão batendo papo ali é justamente que, adivinha, o pessoal que atacou eles lá na Universidade do Colorado era desse grupo deles ali, né? Eles estavam precisando de comida, foram ver se achavam alguma coisa lá na Universidade do Colorado que pudesse servir de comida,
e ali que teve a briga do Joel com o rapaz lá desse grupo deles. E lembra, o Joel matou o rapaz do grupo, né? E o cara falou meio assim, olha, ó, você tá vendo? Vocês na verdade já prejudicaram a gente antes, né? Eu sei quem são vocês, você é o cara que você tá com um amigo só e foi o pessoal que matou o meu camarada e coisa e tal. E a Ellie fica preocupada neste momento, porque aí percebe que eles vão ter incentivo de matar ela, e mais do que isso, agora eles sabem que ela só tá ela e o Joel tá machucado. Nesse momento chega outro rapaz lá com um remédio, dá o remédio para ela, e daí ela nem se preocupa em dividir o cervo, não, ela pega o remédio e sai correndo, porque agora ela tá preocupada com a segurança dela e do Joel, né? Daí ela vai lá, aplica a injeção de penicilina, né, de antibiótico no Joel. Enquanto isso, corta para o pessoal lá no grupo. Enquanto isso, corta para o grupo lá que está na aldeia lá do pastor, né, do Davi. O pessoal combinando, são eles mesmos, é ela, a menina e mais um rapaz, e o pessoal criticou ele por não ter matado a menina. Ele falou, não, a menina não fez nada. Quem fez foi o cara que está com ela, o pai dela, alguma coisa assim. E amanhã, então, a gente vai lá correr atrás do pai dela, vai achar o pai dela, a gente já sabe onde é que ela tá. É fácil de ir pelo rastro dela e achar ela por ali, né? De fato, no dia seguinte de manhã, sai um grupo aí de 5 pessoas, 5 homens lá daquela vila para caçar o Joel. Eles sabem que o Joel tá por ali, que ele tá só com a Ellie e estão preocupados com isso daí, né? A Ellie preocupadíssima com o Joel, porque não tem como proteger ele, né? Sabe que o pessoal tá vindo, ela não tem como carregar ele é pesado demais para ela. Então o que ela decide? Ela coloca uma faca na mão do Joel. O Joel tá meio acordado, dormindo, nem acordou direito ainda. Ele tá melhorando agora que recebeu antibiótico, mas é lógico, isso não é uma coisa que vai curar de um dia para o outro. Ele perdeu muito sangue, ele teve uma infecção muito séria, devia estar com febre, coisa e tal. Mas daí ela coloca uma faca na mão dele e fala, olha só, eu vou sair para despistar eles, para afastar eles de você. Fica aqui, se eles chegarem aqui, você tenta se proteger com a faca, né? E ela faz isso, ela sai correndo com o cavalo na outra direção para tentar afastar eles do Joel o máximo possível, mas o pessoal consegue acertar ela, mata o cavalo dela, ela cai do cavalo e eles levam então ela lá para a vila onde eles estão, né? Então aqui ela só caiu do cavalo, só está inconsciente, o cavalo morreu, e daí ela vai ser levada lá para a vila. E daí o Davi leva ela lá para a vila e fala para os outros rapazes, olha, se vocês quiserem achar o Joel e completar a vingança de vocês, fiquem à vontade, né? Então, ou seja, os 4 ali agora sabem que o Joel está em algum lugar por ali e vão tentar caçar o Joel em algum ponto ali, né? Eles começam a entrar de casa em casa até encontrar o Joel, só que o Joel, nesse meio tempo, meio que acordou e tá com uma faca, e daí usa a faca para matar o primeiro cara que encontra ele lá, né? Enquanto isso, o Davi coloca a Ellie numa cadeia, né, numa prisão lá no vilarejo deles, né? E aí, nesse momento, eles começam a discutir, coisa e tal. No primeiro momento, nesse primeiro discussão deles, ainda é uma discussão mais leve, ele falando assim, não, se você não quer fazer parte da equipe aqui, do grupo aqui. A questão essa discussão deles começa a caminhar e o sentido da coisa, no final das contas, é que o cara eu não posso falar o nome aqui no YouTube, aquele tipo de predador sexual que gosta de crianças, e o interesse dele na Ellie, como é que eu vou dizer, é exatamente o que vocês podem imaginar, né? Por isso que ele não matou ela, né? Ele, na verdade, quer, digamos, ela como um par romântico, uma menina de 14 anos, né? Enfim, os outros continuam lá tentando achar o Joel, né? Corta para eles lá. Só que o Joel, nesse meio tempo, já matou todo mundo e consegue pegar 2 deles, né? Dos outros 4 que ficaram lá, o Joel matou 2 e pegou 2 como refém. Então ele começa a torturar eles para saber onde é que está a Ellie, para onde eles levaram a Ellie, coisa e tal. E tortura com bastante violência mesmo, né? Bom, tudo bem, os caras... Porque aquele negócio, né? Lá na Universidade de Colorado, o Joel só matou o cara porque ele foi atacado, ele estava se defendendo. Quem iniciou a agressão foi o outro cara, então o outro cara que estava errado, né? Quem iniciou a agressão está correndo o risco de morrer mesmo.
Então, mas os caras aqui acham que foi um absurdo, como assim matou ele, coisa e tal. Não, não pode, né? Enfim, ele torturou os caras aqui, os caras acabaram apontando onde é que era a vila lá do Davi, onde estava a Ellie presa, né? E daí o Joel mata os dois. Na segunda vez que o Davi aparece lá no lugar em que a Ellie está presa, né, ela percebe que tem restos humanos do lado, ou seja, ela percebe que o pessoal ali está comendo restos de pessoas, né? E de fato o Davi, quando encontra ela lá, fala que, olha, é verdade, né? A gente aqui está realmente com muita fome. Quando não tem carne suficiente, a alternativa que tem é a gente comer carne humana e coisa e tal. E isso é uma coisa que, do ponto de vista lógico, do ponto de vista ético, dá para você considerar assim. Veja, vamos supor que seja o caso de um deles já ter morrido, então está o corpo da pessoa ali. Como ali faz muito frio, o corpo está bem conservado. Canibalismo numa situação dessa ajuda alguma coisa? É complicado, porque pode ser a única alternativa para você sobreviver. Tem o famoso dilema dos pesquisadores da caverna, né? Que é um caso clássico de direito, né? Que todo aluno de direito aprende o caso dos exploradores de caverna, né? Que é justamente a situação que entraram, agora eu não lembro o número exato, mas vou chutar aqui, 5 pessoas entraram numa caverna e teve um desmoronamento e a caverna fechou os 5 lá, e a equipe de fora sabe que eles estão lá, já está cavando um túnel para tirar eles de lá, só que o túnel vai levar 2 meses para ficar pronto, e aí eles fazem a conta que eles vão morrer todos eles se ficarem os 5 sem comer esse tempo todo, mas se eles matarem um deles dentro da caverna e comerem os outros 4, comerem a carne desse que foi morto, pelo menos 4 sobrevivem, né? É mais ou menos essa história, eu acho que é mais do que 4, acho que são 10 no total, sei lá. Mas o princípio é esse, né? Eles têm que matar um deles para os demais sobreviverem. E aí fica o dilema, porque o dilema ético é esse. É justificável esse tipo de situação? Porque para pensar, pelo menos sobrevivem 4. Na outra alternativa vão morrer todos os 5. Que diferença vai fazer no final das contas, né? Então, esse tipo de questionamento é um questionamento ético que existe mesmo. A minha resposta para isso foi sempre que não tem direito, não tem jeito isso. Você não tem o direito de invadir a propriedade do outro, nem que isso seja essencial para a sua vida. O outro não tem a obrigação de manter você vivo, né? O direito à vida é um direito negativo sempre. Mas enfim, temos um dilema similar aqui do explorador de caverna, da mesma forma como eu digo, aqui está errado eles usarem carne humana, mas os outros vão morrer sem comida. Continua errado matar alguém para comer do mesmo jeito. Se for uma pessoa que já morreu por outros motivos e você está consumindo a carne dela, é nojento, é ruim, mas não é antiético, né? A pessoa já está morta, aí o corpo, depois que você morreu, em tese pertence ao próximo proprietário. O próximo proprietário não tem ninguém ali, é apropriação primária. O primeiro que achar é dele, né? Então, em tese, não tem problema no caso da ética libertária. Continua sendo nojento, continua sendo uma coisa estranha, mas não é antiético. Agora, a questão toda é que, pelo que eu entendi aqui, eles estão tão revoltados porque eles estão matando pessoas e usando pessoas como comida mesmo. Aí é totalmente antiético de qualquer forma, né? E aí, mais adiante um pouquinho, o cara fala para ela, não, porque a gente pode fazer muitas coisas juntos, nós podemos comandar toda a equipe, você é uma menina muito forte, não sei o que lá. Aquele papo de papo idiota, eu não posso falar o nome do tipo de gente, porque o YouTube não gosta, né? E aí ela meio que finge que tá caindo no papo dele só para quebrar o dedo dele. Então, em um momento, ela vai lá e quebra o dedo dele. E aí ele fica chateadinho que ela não quis nada com ele, coisa tá falando, então eu vou trazer as outras pessoas aqui pra gente dar um fim em você, vou fatiar você fininho pro resto do pessoal comer. Enquanto isso, o Joel tá chegando lá no vilarejo deles e descobre também que eles são canibais, né? Descobre aqui corpos de pessoas semi-digeridas ali, né? É uma figura meio... Eu acho que eu vou ter que barrar essa imagem aqui, porque eu vou descrever para vocês. Essa imagem mostra corpos de pessoas mortas, né? Pendurados, como se fosse carne de açougue, né?
E aí os dois seguram ali a Ellie, né, e vão matar ela, ou vão fazer alguma maldade com ela, não dá pra saber. E aí ela fala que tá infectada, ela mostra a cicatriz, fala que tá infectada e coisa e tal, mas eles não caem nela. Ele fala assim, não, que é isso? Não faz sentido isso, não tem lógica isso daí, né? Ela já teria desenvolvido a doença. Só que no que eles ficam preocupados, ela consegue atingir um dos rapazes e mata ele, né? E começa a correr, mas o Davi vai atrás dela e tenta, como eu vou fazer? Fazer atos obscenos com ela. Eu não posso falar o nome do que ele está fazendo com ela aqui nessa cena, mas você consegue entender o caso, né? A intenção aqui que ele está... o YouTube eu não posso falar essa palavra, se eu falar, desmonetizo o vídeo imediatamente. Então, é um absurdo, e a interpretação da Bella Ramsey é realmente muito boa, o pessoal está elogiando. Ela né, fez muito bem a cena, né, do cara tentando, enfim, se impor contra ela. E ela brigando, só que em determinado momento ela consegue se desvencilhar do cara e enfia uma tora de madeira, um negócio de madeira no cara, e acaba depois pegando um machado e matando ele totalmente, né? Enfim, ela se livra do cara e daí sai correndo e encontra o Joel. O Joel já estava chegando ali para tentar resgatar ela, né? Então esse foi o final. O Joel e ela juntos novamente, né? E partindo para a próxima aventura. Vamos ter o episódio 9 na próxima semana. Vamos fazer as nossas conclusões aqui sobre o que eu falei, né? Bom, não ficou muito claro para mim o que vai acontecer com o resto das pessoas ali da cidade, né? Porque o que estava acontecendo ali, como eu falei, é difícil você sobreviver numa pandemia, né? Por mais que o cara fosse um monstro terrível, eu concordo com isso, mas tinha uma galera morando ali, né? Como é que vai ficar a situação desse pessoal, né? E um absurdo o que aconteceu de matar pessoas para comer a carne, isso eu concordo. Agora, se ele está pegando corpos de pessoas que já morreram para consumir a carne, continua sendo nojento, mas não é mais antiético fazer isso, né? Enfim, é lógico, esse caso aqui foi um caso clássico de criticar o pastor e coisa e tal, criticar a religião, né, e dizer que é ruim, esse tipo de coisa, que esse pessoal que lida pela religião é errado e coisa e tal. A verdade é que, eu não sei, me pareceu muito caricato essa comunidade aí do Davi. Eu entendi que é um personagem que realmente é do mal, é o personagem do mal no jogo e coisa e tal. Durou um episódio só, será que não vai ter mais coisa de gente do mal aí? Deve ter, né? Deve ter mais gente do mal. Ah, porque tem os zumbis também, né? Deve ter isso, né? Enfim, terminado esse episódio, gostei do episódio, achei que teve muita ação, muito corrido o episódio, muito bacana, passa no instantinho. Tô ansioso para ver o 9º.